Bem-vindos ao canal do Trouxa. O que significa existir? Meu nome é Michael Fell e hoje eu vou fazer uma abordagem neossimplista sobre esse tema, existência. Será que o neosimplismo vai contra a metafísica? Será? O que quer dizer que existe? Existe algo além do físico? Não existe? O neosimplismo é uma visão relativista das coisas? Vamos abordar isso nesse vídeo, gente. É o seguinte, ó. Para quem não sabe, neosimplismo é uma criação minha, né? Eu já falei em outros vídeos, mas o objetivo, né, dessa é uma linha de pensamento filosófico que tem qual objetivo? Eu entender a essência das coisas, entender o porquê algo é, e quando eu falo porquê, não no sentido de propósito, mas no sentido de causa e consequência. Entender a essência por trás dessa coisa, aí eu vou pegar outras áreas de conhecimento que abordam aquele tema que eu estou analisando, né, ou fenômeno, ou objeto, enfim. E aí eu vou questionar essas áreas para buscar a melhor maneira de lidar com aquele fenômeno. Como que eu posso lidar com esse fenômeno de uma maneira que a minha existência seja potencializada, tá? Então é simplesmente uma maneira prática de aplicar a filosofia. Basicamente isso, é uma maneira de deixar a aplicação da teoria possível, tá? O que significa existir? Ó, a abordagem neossimplista é o seguinte: existir significa possuir a capacidade de ser interpretado. Isso não significa que caso alguém não saiba que você existe, quer dizer que você não existe. Não. Aí seria algo relativo ao sujeito, né? Você não existe para aquela pessoa, mas objetivamente você existe. Por exemplo, eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo nesse momento. Se você não se manifestar, eu não vou saber da sua existência. Por isso que eu peço, dá um joinha, né? Já deixa um comentário, cheguei, trouxa. Hoje vamos comentar existir, trouxa, tá? Isso é importante, gente, ó. Quando vocês interagem nos vídeos, aumenta o alcance desses vídeos, tá? Muita gente tá me reclamando que o YouTube não tá notificando, então deixem a notificação do sininho ali, ó, coloque todas, tá? Verifique sempre se o sininho dos vídeos aí tá ativado, né, do canal no caso, porque pode ser que o YouTube mesmo tire, sabe? Então eu falo de alguns temas aqui meio polêmicos, né? Eu tomo o maior cuidado para esse canal não levar strike ou assim. E a maioria dos últimos vídeos aí que são mais polêmicos, eles nem monetizados são, gente, porque às vezes eu vou falar algum tema que o YouTube entende, esse vídeo aqui não pode monetizar. Tá? Então tem um critério que eles usam que é até para colocar as propagandas. Tem anunciante que não quer, por exemplo, o vídeo dele associado a um conteúdo que vai falar disso aqui, ó, por exemplo, sabe? Então é isso que acontece. Então eu preciso que vocês reajam nesses vídeos, tá? Então, ó, se você não interagir comigo, eu não sei que você existe nesse sentido aí. O que não anula o fato que você existe. É muito simples, ó. O neosimplismo, toda análise que eu vou fazer, eu vou separar o objeto e o sujeito. Então, isso por si só, eu já assumo que existe uma verdade objetiva. Que essa coisa de, cada um tem a sua verdade, tudo é relativo. Não. O que existe é a possibilidade de diversas interpretações subjetivas de um fenômeno que possui uma causa objetiva. Então, indivíduos diferentes produzem ou podem produzir interpretações distintas. Então, ó, existir é algo que possui a capacidade de ser interpretado. Pode ser que esse algo nunca seja interpretado, mas não anula o fato que esse algo existe. Vamos supor que eu esteja falando assim, ó, um planetinha que está mais distante da Terra do que Plutão. Está o dobro da distância de Plutão e por algum motivo, ou até mais longe, a gente não consegue observar ele. Ele está bem distante ali. A gente não tem um telescópio bom o suficiente para se dar conta da existência desse planeta. Para a gente, aquilo lá não existe. Mas de maneira objetiva, o planeta está lá. A existência das coisas não está condicionada à existência de sujeito. A interpretação das coisas, sim. Então, ó, pode ser que
muitas coisas existentes jamais sejam interpretadas e jamais sejam conhecidas por nós, tá? Algumas coisas a gente consegue interpretar pela experiência, no sentido de algo empírico de cheiro, visão, tato, gosto, né? Audição. Outras coisas a gente interpreta a sensação. Então, o nosso cérebro ele produz alguns hormônios de bem ou mal-estar ali relacionado a algo que faz isso acontecer, que ativa isso, né? Aí a gente começa a criar nossas interpretações. É como que a gente fala, amor, são vários hormônios que o nosso cérebro libera, né? Serotonina, oxitocina, dopamina, endorfina. Tristeza, são alguns hormônios que o nosso cérebro libera. Eu não lembro todos agora, mas o principal acho que é o cortisol, que é o hormônio que causa estresse na gente, né? Ou às vezes a simples ruptura, né? O rompimento aí de produção de hormônios de bem-estar já coloca a gente no estado de tristeza ou tédio, né? Então, gente, ó, vocês percebem que assim, se você quiser descobrir as coisas, vai ser muito difícil você ter certeza de algo. E aí a gente tem duas áreas que a gente pode abordar, que são áreas a gente chama de a priori, que é um raciocínio antes da experiência. Por exemplo, eu consigo provar algumas coisas sem ter tido uma experiência delas, apenas assim, usando a minha racionalidade, né? Quando vamos supor que eu esteja ciente que eu existo, ó. Eu estou ciente que eu existo, então essa é a única experiência que condiciona tudo que eu vou interpretar. Estar ciente da sua própria existência. Se eu não estou ciente que eu existo, eu não vou conseguir interpretar nada, né? Nesses termos aí de criar conceito, interpretação, para ficar claro, né? Não é responder a estímulos externos, né? Talvez um peixe não saiba que ele exista, não tenha qualia, mas ele responde a um estímulo externo, tá? Só para ficar claro, eu estou falando de interpretação no sentido de atribuir um conceito, atribuir um juízo de valor, tá? Coisas internas podem reagir a coisas externas, no sentido de tentar causar dor, estresse, prazer, né? Isso a gente observa em alguns animais. Agora, no sentido a priorístico, ou seja, antes da experiência, você está ciente que você existe. Então, o que é um indivíduo? É uma parte da matéria ciente da própria existência. Uma parte da matéria, né? Se você colocar indivíduo em termos assim de não no sentido legal da coisa, no sentido de ter direitos, né? Porque esse ter direitos a gente entra naquela discussão de animais têm direitos ou não, porque o animal ele tem ciência, né? Ele sabe que ele existe, mas ele talvez não interprete isso como a gente faz. Não vou entrar nisso agora, tá? O meu ponto é, a gente coloca o sujeito, em vez de objeto aí, desculpa, de indivíduo, vou usar a palavra sujeito para ficar mais claro, né? Porque o animal pode ser o sujeito que está interpretando um fenômeno. Então, o animal pode ser um sujeito, mas não um indivíduo no sentido legal da coisa, tá? O sujeito é uma parte da matéria que interpreta. Por isso que eu falo, nós humanos, a gente é o animal que interpreta, tá? E a gente é o animal que interpreta e também cria conceitos, né? Que é o sujeito e o indivíduo aí no caso. Então, ó, o que significa existir? Ter a capacidade de ser interpretado. Se um sujeito interagir com aquilo, pode ser aquilo permite que esse sujeito faça uma interpretação. Mas está vendo que precisa ter uma interação? Então, pode ser uma doença, eu não estou tocando na doença ali, mas estou sentindo ela. Pode ser um conceito, por exemplo, quando as pessoas vão discutir a existência de Deus ou não. Eu talvez não consiga ver Deus, sentir Deus, mas eu posso tentar interpretar. Usar 5 vias do São Tomás de Aquino, né? Nossa, tudo que se move partiu de algo, se move por alguma coisa que causou movimento. Então, existe um primeiro motor, né? As coisas têm causa e consequência. Existem coisas que são contingentes, ou seja, que poderiam existir ou não. Eu poderia existir ou não. O resto do universo vai continuar existindo. Mas existem coisas que são necessárias, que não tem como elas não existirem. Então você pode ir nessa brisa aí e a prioristicamente, fazendo deduções lógicas, você pode chegar a uma verdade. Então eu vou dar um exemplo aqui, uma reflexão.
Eu defendo, né, talvez eu esteja enganado, é a dedução que eu tenho feito até então, que tudo que existe é eterno e sempre existiu. Então, o lance do carbono, da gente ser poeira estelar, da gente fazer parte de um todo aí, né? A gente tem isso em comum, né, com tudo mais que existe no sentido material, né? Então, nesse sentido, tudo que existe é eterno, só que as coisas possuem mudanças de estado, não de existir não, mas de mudar um estado. A água que virou vapor ou que virou gelo, por exemplo. E durante essa transformação da matéria, de um estado, na verdade, da matéria, né, e não da matéria em si, apenas o estado que aquelas partículas estão ali, né, interagindo entre elas, vai ter um período que essa parte da matéria que é nós aqui consegue produzir interpretações. Aí o nosso grande erro em relação à existência é achar que a nossa mera capacidade de interpretar fenômenos os condiciona. O fato de seres humanos existirem não quer dizer que o universo existe por causa disso. A gente está inserido nele, tá? Se um dia todos os sujeitos desaparecerem, todos, não necessariamente todo o resto vai desaparecer. Antes de existir seres humanos interpretando as coisas, existiam coisas prévias a isso. Faz sentido, né? Porque não tem como algo vir do nada. O nada em si só, a ideia de nada já é um absurdo. É uma maneira que a gente pode usar como filtro aí, né? O princípio da não contradição, tem o princípio do terceiro excluído, são ferramentas lógicas aí, né? Eu preciso estudar mais sobre lógica formal para fazer conteúdo nesse sentido para você. Se vocês entendem disso, ó, e quiserem me indicar canais que falem de lógica formal e como eu quero fazer de uma maneira que não fique assim gourmetizado, que seja de fácil acesso, tá? Mas uma coisa simples, ó, é o princípio da identidade. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Não tem como você existir e não existir ao mesmo tempo. São coisas antagônicas, entende? Então é o princípio da identidade também, que às vezes acaba tendo uma noção meio tautológica, ou seja, parece que ela se autoafirma, tipo A igual a A, né? O mais lógico a gente poderia pensar A igual a não, diferente, desculpa, A diferente de não A, ou seja, você é diferente de tudo que não é você, ou seja, você é igual a você mesmo. Parece estranho, né? Você fazer uns raciocínios meio circulares aí. Mas qual que é a lógica, gente, por trás de tudo isso? Separar sujeito e objeto para que na busca pela verdade a minha busca não seja corrompida por um raciocínio já que já tem juízo de valor. Ai, tudo existe por causa que eu existo. Não, eu estou inserido em algo que já existe. Então, a única certeza que eu tenho, que é aquela possibilidade de eu não estar enganado, é zero, né? Até essa dá pra gente fazer um... Se for totalmente certo, você pode até questionar isso, mas... A única certeza que eu tenho que é só em primeira pessoa é... Eu sou algo que existe e está ciente disso, tá? Estar ciente já implica numa linguagem mental. Teve um comentário legal aí, obrigado, velho, você que comentou isso. Ah, eu posso então deduzir que preposições existem. Aí ele colocou, né, que preposições é uma sentença que tem ou não valor verdade. Eu falei, então, mas a preposição ela é uma externalização, se for verbal, né, do seu estado de consciência. O fato de você pensar já tem uma linguagem. O Stephen Pickett, ele defende que a gente tem um mentalês. Se vocês tiverem curiosidade disso, né, ele trabalha bastante com linguagem e o que acontece na nossa cabeça. Ó, Stephen com V, né? Stephen Pickett com CK, né? P-I-C-K E-T, eu acho que é Pickett ou E-D, eu não lembro agora o nome dele, mas Stephen Pickett, ele defende que ele é o autor do livro Tábula Rasa. Ele defende que a gente já nasce com algumas coisas na nossa cabeça, alguns conceitos pré-estabelecidos, né? E com uma linguagem mental que depois a gente externaliza de acordo com a linguagem verbal do meio que a gente tá, né? É bem interessante, gente. Então, ó, existir é simplesmente possuir a capacidade de ser interpretado. Algo que não é interpretado não necessariamente significa que esse algo não exista. O que faz com que algo não exista é ser impossível de interpretar esse algo. Então tudo que você pensa existe.
em termos de ideia e concepção. Não quer dizer que a coisa exista no sentido material, assim. Pensamentos, eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso, mas sua mente, o seu consciente, ela não é algo mágico. Ela são impulsos elétricos ali, o que acontece dentro da nossa cabeça. Veja o vídeo do Wi-Fi mental que eu falei um pouquinho disso, tá? A gente tem a composição, a ideia aí que nossa mente é dualismo, né? Físico e mental. Não. A mente, onde que a mente acontece? Dentro do cérebro. Você entender o que acontece dentro do seu cérebro são impulsos elétricos ali que os neurônios vão produzindo, vai um conversando com o outro. Não é algo mágico, gente. Né? Uma corrente elétrica, ela é física, ela é material, ela possui partículas ali. A partícula é material, ela só é pequenininha. Então o fato de algo ser difícil de ver não quer dizer que esse algo seja mágico ou não exista. Aí sua interpretação do fenômeno já está corrompida. É essa a minha abordagem neossimplista. Por isso que eu criei isso aí, para a gente tentar evitar esse tipo de erro, tá? Então, você existe e você vai conseguir provar isso em primeira pessoa. Para mim, pode ser que você exista, mas não como um indivíduo real. Pode ser que você seja algo que eu esteja sonhando, pode ser que você seja uma simulação. É só você ver a teoria do gênio do mal lá, né? A hipótese científica da simulação, né? Tem isso, é tipo Matrix, gente. Então são várias coisas que você pode considerar aí. E qual que é o propósito disso? Te dar um desapego a dogmas. No sentido prático, ó, você vai ter que assumir um modelo para você buscar a verdade aqui. Você vai ter que assumir um modelo que seja mais provável em termos práticos. Então toda reflexão que eu faço nesse canal, a maioria delas, né, já está partindo do pressuposto que essa realidade não é uma simulação. Mas eu não descarto a chance de eu estar em coma sonhando com tudo isso, desse canal, dessa câmera que eu acho que eu estou encostando, dos cheiros, das coisas que eu obtenho através dos 5 sentidos, serem uma ilusão. Mesmo que algo seja uma ilusão, esse algo existe, só que ele existe como uma ilusão. Eu não consigo simular a simulação, entendeu? Tudo é uma Se tudo for uma simulação dentro da minha cabeça, aí ainda existe esse minha cabeça ou cérebro, essa consciência. Provavelmente ela está em algum lugar, né? Então assim, a gente começa a fazer uma outra brisa aí. Vou pensar em mais temas nesse sentido, se vocês gostarem, tá? Mas é só uma reflexão neossimplista bem básica a respeito de sujeito, objeto e o que significa existir. Talvez eu faça uma só sobre indivíduo e sujeito, eu preciso pensar mais sobre isso, tá? E novamente, gente, o meu livro ele não é sobre neosimplismo, tá? Que neosimplismo é algo mais recente aí, 2 ou 3 meses atrás. O meu livro eu comecei a escrever, eu terminei ele, na verdade, em dezembro do ano passado. É que assim, eu tive um atraso por conta da pandemia, a minha revisora ela estava se mudando também. Beijo, Paty, obrigado aí pelo trabalho. E ele já está disponível nos links aqui, tá? É uma maneira da gente ter um outro contato mais próximo. Muitas das reflexões desse vídeo, elas estão aprofundadas ali no livro, tá? E esse livro, ó, por que ele chama Manual do Trouxa? É uma maneira prática de você aplicar a filosofia na sua vida. Algumas coisas do neosimplismo, ela já tá ali no livro, mas eu ainda era só uma ideia, um conceito tava, tipo, sendo gerado ali, tá? Vocês vão entender porque eu sou do jeito que eu sou, porque esse canal é do jeito que ele é também, tá? Tá tudo no livro lá. Vocês têm acesso a uma amostra gratuita pelo link da Amazon, que eu deixei aqui na descrição, tá? Clica ali, você vai ter a introdução, o primeiro capítulo e um pedaço do segundo capítulo ali pra você, tá? Espero que vocês gostem. Quem tá comprando esse livro aí, já dá um feedback que vocês estão achando, que é importante pra eu evoluir também nesse sentido, tá bom? Beijo do trouxa.